Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico e reunião de oração dessa tarde. Eu os convido a que leiamos 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 39. 2 Samuel 3, de 1 a 39. A palavra do Senhor nos diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Anon de Ainoã, a jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: Por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: Sou eu a cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo me queres hoje culpar por causa desta mulher. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: Vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também a Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens com quem ele vieram. Então disse Abner a Davi: Levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei meu senhor, para fazerem aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido e ele se fora em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner,
veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen. E ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo depois Davi, disse: Inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Teria de morrer Abner como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito, mas por ele. Então veio todo o povo fazer o que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe de um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Meus irmãos, o texto é bastante complexo, difícil, né? De difícil interpretação, eu entendo. Mas aqui segue-se toda uma trama política, daquela que nós vimos na semana passada, né? Agora é Davi tomando posse e os antigos líderes, governantes, agora se baldeando para o lado de Davi, que afinal de contas agora Davi é o rei, né? Então aqui nós vamos ver que Abner é o rei. Abner, filho de Saul, havia tomado posse com a morte imediata de Saul. Abner, o seu filho, tomou posse então à frente do reino de Israel, tendo Joabe como o seu ministro da guerra, seu principal general. Mas Abner também, ou melhor, Joabe também percebe ali, não é, que o reino, como o texto diz, a casa de Saul vai se enfraquecendo e a casa de Davi vai se fortalecendo, porque a bênção de Deus estava sobre a casa de Davi. Ainda que reinasse Abner no lugar de seu pai Saul, a bênção de Deus, a unção de Deus estava sobre Davi, e Joabe sabia disso muito bem, né? Davi, na sequência, no final da guerra, ele vai para Hebrom, e lá ele tem 6 filhos de 6 mulheres diferentes. Alguns desses filhos se destacam na história, né? O texto da palavra nos diz que em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Anon, filho de Ainoã, a jezreelita.
Esse Ainon foi um dos filhos de Davi que deu grande desgosto a Davi, porque Ainon ele praticou incesto com a sua irmã, né? Então trouxe uma grande dor aí para Davi. O segundo foi Eliabe de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. Este Absalão, também o terceiro filho de Davi, nascido lá em Hebrom, esse promoveu um levante contra o rei, né? E tentou tomar o reino que era do seu pai, né? Ele investiu duramente contra o seu pai, contra Davi, né? Tentando assim tomar o reino de Davi, né? E ali ele foi morto. Davi lamentou a sua morte, mas ele foi morto porque ele reuniu um exército para pelejar contra Davi. O quarto, Adonias, filho de Agite, né? E esse Adonias também foi outro rei, ou melhor, outro filho de Davi que tentou levantar ali promover ali um levante contra Davi, e também não se deu bem. Os outros, né? O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então esse quinto e sexto, não existe um registro de que em momento eles tenham morrido, mas não tiveram assim grande expressão nem por bem nem por mal. Abner, então, o que faz Abner? Propõe uma aliança com Davi, né? Porque a casa de Saul, como eu disse, vinha se enfraquecendo, então Abner propõe ali uma vingança, propõe ali uma aliança com Davi, né? Vamos terminar tudo bem, aqui tudo em paz, o rei é você e nós vamos caminhando. Mas Joabe, que era o grande general, e Abner, na verdade, morria de medo de Joabe, né? E Abner, então, ou melhor, Joabe, então, vai promover, né, em nome de uma vingança, Abner vai matar Joabe vai matar a Abner, né? Em nome de uma vingança, ele justifica isso como que lá na batalha, né, na batalha lá que nós pelejamos, né, naquela luta, naquela guerra, naquela batalha de Amaleque, ali Abner teria matado um irmão de Joabe. Então Joabe, ali num gesto de traição, atraiu a Abner e o matou. Tudo em nome da vingança, né? Em nome da vingança. Meus irmãos, aí eu gostaria de fazer uma pausa aqui, né? Chamar a nossa atenção para isso que nós lemos aqui agora, né? Desse ato de Joabe. Joabe, em nome da vingança, matou Abner. A guerra, lá onde o irmão de Joabe foi morto, já havia passado há muito tempo. Esse período aqui, meus irmãos, já tem aí pelo menos uns 7 anos, aproximando dos 10 anos, que isso tudo aconteceu. Joabe foi ali, sendo Abner o rei. Joabe foi ali, aceitou ser o seu general, o seu ministro da guerra, o segundo homem do reino. Ele era o terceiro, né? Passa a ser o segundo, agora que Abner é o rei. Trabalhou, esteve ali com ele, mas sempre nutrindo no coração aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento, a ponto de ele, na primeira oportunidade que teve, assassinar o rei Abner. Davi acabou não fazendo nada contra Joabe, mas lamentou muito a morte de Abner, né? Porque Abner era filho de Saul, e Davi tinha um respeito muito grande pela casa de Saul, né? Mas o que leva Joabe a matar Abner? Uma questão mal resolvida, né? Algo que não precisava ter chegado àquele ponto,
mas chegou por quê? Porque Joabe escolheu não falar sobre isso. Joabe resolveu ficar alimentando ali no coração aquele sentimento mau. Meus irmãos, a mágoa é esse sentimento que a gente fica ali alimentando no coração. Quem perdoa não necessariamente esquece. Perdoar não é sinônimo de esquecer. Quando a gente perdoa alguém ou perdoa algo que aconteceu, não necessariamente a gente esquece daquilo que aconteceu, mas nós nos lembramos, mas aquela lembrança não nos traz nenhuma dor, aquela lembrança não nos traz nenhum sofrimento, né? Então é isso que acontece aqui no caso de Joabe e Abner. Joabe tinha uma mágoa com relação a Abner, porque Abner havia matado seu irmão lá na batalha de Amaleque. E os anos se passaram, e Joabe estava ali caminhando com ele, a ponto de ser o homem forte do seu governo, a ponto de ser ali uma pessoa da confiança do rei, a ponto de ser ali alguém que comia na mesa do rei, alguém assim, no exemplo que nós temos no Evangelho, alguém que colocava a mão no prato com o rei, mas guardando no coração aquela mágoa, e na primeira oportunidade Joabe foi lá e matou a Abner. Para ficar bem com Davi, que agora era o rei, e outra, em nome de uma mágoa, em nome de uma vingança, de algo que ele não conseguiu vingar-se, do que ele não conseguiu se recuperar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, o nosso Deus, ele nos diz na sua palavra: a mim me pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Quando existem questões, as quais nós devemos colocar nas mãos de Deus. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós não temos que sugerir para Deus qual a solução que Ele tem que dar. Nós colocamos as causas nas mãos de Deus e deixamos que Ele faça do jeito que Ele entender que é o melhor, que Ele administre da melhor maneira possível, da maneira que Ele, Deus, entender que é a maneira correta de se administrar. Estando tudo nas mãos de Deus, nós já não temos mais o que fazer. Estando tudo nas mãos de Deus, nós não devemos nos ocupar mais com nada, porque tudo está posto nas mãos daquele que pode resolver. Meus irmãos, é esse o grande desafio da palavra de Deus: colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele o suficiente para saber que Ele fará o melhor. O prejuízo foi para a vida de Joabe, também foi um grande prejuízo para a vida de Abner, né? E assim sequencia-se a vida, né? E assim se vai. E certamente ele carregou no coração o peso daquela decisão errada, consequência de um perdão que ele não deu, de uma página que ele não conseguiu virar, de um problema que ele não conseguiu resolver, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado e nos livrar de todo sentimento mau, de todas as coisas que não são do agrado do Senhor, que não abençoam a nossa vida, pelo contrário, que comprometem a qualidade do nosso viver. Só nos adoecem, né? Antes de fazer mal para alguém, elas fazem mal para nós mesmos. Então, nós precisamos entender e aprender, né, que nós não devemos dar lugar a determinados sentimentos no nosso coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarde, e que nós saibamos nos livrar dos maus sentimentos, das coisas ruins que vêm contra nós, que acontecem na nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta tarde e em todo o tempo de nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, por todo o benefício, ó Deus, que recebemos das Tuas mãos. E te pedimos, Santo Deus, sobretudo nessa hora, que Tu, Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde e nos ajude, Santo Deus, a purificar os nossos corações de todo sentimento mau, de tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, que não Te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que causa dor, tristeza e sofrimento para o Teu coração. Olha por nós, Santo Deus, dá-nos a Tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração.
Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos desde já, no nome de Jesus que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus.